Kitsá parece um acidente de percurso, um desastre nacional que servirá de degrau a toda a comunidade para encontrar o caminho de volta. É como se perder no trânsito de São Paulo, sem GPS. E o que você procura ao estar perdido no trânsito de São Paulo? O que você procura? O caminho de volta. E achar o caminho de volta é o que nós aprenderemos dos nossos pais através dessa porção. Ao se perder, nós encontramos o caminho de volta. A Parashá Kitsá, ela nos remete ao momento em que, no ato da criação, o homem descobriu a árvore do conhecimento do bem e do mal e fez uso do livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Porém, naquele primeiro momento, a presença divina, o homem se afasta dela. O homem se afasta da presença divina. Nesse segundo momento, do bezerro de ouro, do Avodat Zará, não. Deus não se afasta do povo. Por quê? Isso nós vamos discorrer na interpretação, no comentário do mais competente Minyan, para entender o porquê chegamos numa conclusão dessa leitura que vocês se envolveram durante a semana, de que isso fica diferente do momento em que Deus se afasta do homem. Esta foi a proposta que ele fez. Primeiro, afasta-te por um momento e destruirei todo esse povo. E depois, ele diz, o meu anjo andará diante de vocês e não eu. Minhas faces não caminharão com vocês ou vocês serão destruídos. Então a Parashá Kitsá é o momento que nós analisamos, porque essa Parashá, ela poderia estar oculta desse sábado, dos ciclos, das leituras. Nós poderíamos nos sentar para falar só de coisas grandiosas em que Israel se envolveu. Quem traz as más notícias da própria família para comentar e discutir? Parashá, o que aconteceu na Parashá Kitsá deveria servir de vergonha nacional e falar assim, não vamos falar nisso. Vamos pôr num arquivo secreto, não tem? Chama-se sigilo. Vocês têm ouvido falar sobre isso, não tem? Sobre sigilo dos atos. Aí você decreta para que fique 100, 200, 300 anos. E quando aquilo lá se torna um documento público, aí sim saberão da vergonha ou dos erros em que aquela geração se envolveu. Mas não é o caso. Parashá Kitsá é exatamente para nós aprendermos a achar o caminho de volta. Serve de lição atualizada para a geração, para a nossa geração e para as gerações futuras. Né? Kitsá é mais elevado do que acontece no Éden, que é saber encontrar o caminho de volta. Eu já vou abrir para o Minyan ter a sua participação. Juan Pablo Leguizamon vai abrir aqui a discussão. Os homens aqui também poderão comentar. E também as mulheres. Se tiver um microfone que alcance para as mulheres, elas também poderão comentar ou até perguntar. Mas quem vai responder as perguntas hoje, nós vamos sortear. Juan Pablo. O primeiro, o nome da nossa Parashá é Então levantarás. Levantar o quê?
Então, quando Israel pecou, ou alguns dos israelitas pecaram, fazendo o bezerro de ouro, eles achavam que Moshe desapareceu, que Moshe morreu. Mas de repente, lá no alto aparece Moisés com as tábuas de pedra. Aí eles abaixaram a cabeça, porque ficaram envergonhados. Quem peca, fica envergonhado. E nós lemos aqui, lá em Ezequiel, o que Deus quer fazer na vida de cada pessoa? Limpar, lavar, levar, encher da sua essência. Quando é que eles levantaram a cabeça? Levantaram a cabeça quando Moshe retornou ao Eterno, implorou perdão e recebeu. Então eu destaco isso, que o povo levantou a cabeça depois de ser perdoado. Então hoje nós, que representamos a essência do Eterno, não podemos andar cabisbaixo, com vergonha, porque somos judeus, porque temos essa... Não pode ser assim, nós temos que levantar a cabeça e enfrentar aqueles que nos afrontam. Porque um rabino falou, olha, você pode vir me visitar, mas aqui em casa tem um problema sério, que alguém não aceita a crença. Segundo lugar, as mulheres têm participação na construção do tabernáculo, ou seja, dos enseres do tabernáculo. Porque quando mandaram que as mulheres entregassem seu espelho, e o Eterno tinha uma satisfação nisso. Aqui no comentário diz, recebe esses espelhos, pois são queridos para mim, que qualquer outra coisa, esses objetos serviram para destacar-se no Egito a graça e a beleza da mulher israelita, farão refletir no tabernáculo seus nobres e piedosos sentimentos. Vocês ouviram isso? Que comentário maravilhoso da participação de nossas haverás. E até hoje vocês têm essa participação. Em terceiro lugar, o meu comentário é sobre guardar o Shabat. Ontem à noite, no meu comentário, falei muito daquilo que os nossos sábios falam a respeito do Shabat, que é a essência do Eterno, que é a presença do Eterno, que é a Shekinah do Eterno, e que nós devemos de valorizar nos pequenas coisas, como às vezes as pessoas vão lavar a louça no Shabat. Se você não tem outro, talvez se justifique, mas você já deve ter os utensílios que você usa no Shabat. Então aqui ele diz, nessa parashá, que o Shabat é algo que o representa, e nós que somos representantes devemos de santificar e devemos de reverenciar e levar tudo na ponta do lápis, as coisas que ele nos ordena de como guardar. Shalom. Isso enriquece o estudo, a leitura e as decisões também. As decisões no decorrer da semana, ela é enriquecida pela leitura que você teve de Torá. Sabe quando você vê um filme legal no Netflix, que você chega no serviço comentando? Achei uma série bacana, recomendo. Então a Torá, ela tem esse mesmo efeito. Você leu a Torá, aquilo está na tua mente, né? E você vai usar isso aí como ferramenta. Quando você fala assim, Hashem, me dê sabedoria, às vezes eu vejo pessoas que reclamam de problemas para resolver. Quem tem problemas para resolver são pessoas inteligentes, são pessoas sábias. Porque os problemas vão na mão dela, vão na direção dela. Então, se você tem coisas para resolver, agradeça a Deus, porque talvez em algum momento você pediu para Ele o quê?
sabedoria. Então, ninguém que vai lá na USP, na Unicamp, na Federal do Paraná, do Rio de Janeiro, para fazer um vestibular, ele não vai fazer a prova com conteúdo do Instagram e do Facebook, vai? Ele vai fazer o quê, o teste? Com aquilo que ele estudou dos cursinhos, dos livros acadêmicos. A Torá é isso. A Torá é o conteúdo que quando você lê e estuda em casa e discute isso no decorrer da semana, você fixa esse conteúdo em você e ele vai ser útil. Ele vai ser útil na prova do TFPR, na Unicamp, na USP, no problema, na resolução, quando você se perder no trânsito, enfim, tudo que nós enchemos a tua cabeça é esse recipiente aqui, do que nós estamos enchendo ela. Então, se ela estiver cheia do Instagram, ela vai servir para alguma coisa, para os memes. Mas se ela estiver cheia do conteúdo da Paraxá da semana, ela não vai servir só para a mesa do Minyan, ela vai servir como exemplo de vida, de experiências, de conhecimento que você vai agregando para fazer uso disso. Entendeu? Agora, para o nosso Minyan, eu vou indicar alguns livros de comentário da Paraxá, porque ele nos ajuda a entender a lei escrita, né? Trazendo para o nosso tempo, para a nossa realidade. Isso amplia o leque para a discussão e para as coisas que nós tornamos prática do exercício de Torá. Então, a ideia que você trouxe da sua leitura, da sua meditação para essa mesa aqui, ele vai servir para mais, no mínimo, para mais 10 pessoas. Entendeu? Então, imagine que o que eu tenho para falar, ele poderia ser complementado com a ideia que você teve da interpretação dessa mesma Paraxá. Isso vai enriquecer, vai potencializar o conhecimento de Torá, entendeu? A pessoa pode sair daqui hoje, as que estão em casa e as que estão presencialmente, elas vão sair daqui hoje com uma opinião diferente, né, nas decisões que ela vai tomar na vida. Então, isso é importante, pessoal. Trazer as ideias para nós discutirmos aqui. Então, a ideia do mais competente Minyan que fala de Anusim para Anusim, porque quem que é o rabino? Quando duas pessoas estudam o mesmo livro, quem que é o rabino? Os zugot são os pares. Então, quando nós estudamos o conteúdo, sentar o pai e o filho para ler a mesma porção, o pai vai aprender uma coisa que o filho entendeu na leitura. Falou, olha pai, que interessante. Aí o pai vai se surpreender e falar, poxa, eu não tinha percebido isso. Então, o menino foi o rabino do pai. E de repente o pai fala, olha, eu encontrei isso aqui, interessante e tal. E o menino fala, pois é interessante. E quem que é o rabino do filho? Então, o conhecimento ele é trocado com duas pessoas, sempre. Há uma troca de energia, uma troca de conhecimento, uma troca de informação. Então não deixe o Shemuel falar sozinho. Não deixe. Tragam coisas. Igual a mesa do Kiddush. Patê de alho, as ralotes, tortas. Tragam, e isso também para essa mesa aqui. Precisam trazer. Aquilo que você pensa assim, não, o que eu compreendi é tão relevante que não, acho que não carece nem comentar. Comente, saia da reserva e comente, porque de repente é essa informação que está faltando para nós fecharmos a compreensão do que acontece na nossa vida, entendeu? Então as mulheres já estão fazendo bem o papel, porque as mesas do Kiddush, olha como que foi purim, né? Magnífico, foi muito bom. Então, a mesa do Minyan também. Durante a semana, vamos criar o hábito de fazer as leituras. Você de casa, no chat, também poderá até comentar sobre a porção e nós selecionarmos aqui coisas que estão dentro do conteúdo para trazer essa mesa aqui, trazer esse conteúdo. E fala assim, tem uma observação hoje para trazer, né?
e traga e apresente a sua consideração. Façam seu comentário, façam com firmeza. Isso vocês vão perceber que vocês vão chegar com a mesma ideia de quando vocês assistem uma série bacana, uma coisa rica, uma coisa bem elaborada, e isso vai interagir, porque o estudo de judaísmo é uma coisa ativa. O estudo de Torá, ela está relacionada à pergunta que nós fazemos. Pode parecer que a pessoa diz assim, não, eu fazer essa pergunta aí, eu vou demonstrar que eu não sei. Não. A pergunta que você faz mostra exatamente o contrário, que alguém está vasculhando, que alguém está buscando. Por isso que Pirkei Avot diz assim, adquira o mestre e elimine a dúvida. Só pode ter dúvida quem está estudando. Quem não estuda não tem dúvida, mas também não tem o quê? Não tem informação, não tem conhecimento, não tem conteúdo. O Waze vai deixar você na mão em algum momento. O Waze está aqui, a inteligência mais funcional que a artificial, é isso aqui que nós temos, entendeu? Então, essa troca de energia aqui, ela vai acumulando conteúdo, né, nessa caixa preta aqui, ó, cheia de informação. Combinado, pessoal? Então, vamos mudar no próximo sábado. Eu acho que traz um comentário, até pergunta é válida, porque se nós não tivermos a resposta, ninguém precisa se sentir constrangido e falar, poxa, não sei responder. Você fala, na próxima semana nós vamos achar a resposta disso aí. Entendeu? Aí sim. Aí nós teremos um conjunto de pessoas buscando a resposta da pergunta que voltou naquele sábado sem resposta. Beleza? Tá combinado? É isso aí. Perguntar é inteligência. Exatamente. A pergunta, ela não é sinônimo de ignorância, não. Pelo contrário. A pergunta... É possível. A pergunta do nosso irmão, se Moisés não tivesse precipitado as pedras e as quebrasse. As pedras estavam escritas, as 3 penas capitais de que eles estavam exatamente envolvidos: a idolatria e adultério. E morte. Essas 3 penas estavam no comportamento do povo. Quando Moshe Rabbeinu quebra as tábuas, ele quebra as tábuas diante do povo, diante do que estava acontecendo, ele dá ao povo uma prorrogação de acharem um caminho de volta. Então, isso porque Moisés ele aparece nesse cenário. E Moisés não é vaidoso. Moisés não é arrogante. Moisés agora ele vai salvar o coletivo, porque ele entende o seu papel e talvez ninguém entendeu a posição de Moisés até o momento. Porque foi exatamente pela ausência de Moisés que aconteceu o bezerro de ouro. Porque as pessoas viam a manifestação divina através de Moisés. Quando Moisés ele se estende por mais de 40 dias no Monte Sinai, o que eles sentiram falta? Se Moisés não está, a presença divina não está. Então, nós faremos alguma coisa em que a presença divina fique aqui, conosco. Esse Moisés que subiu, não sabemos o que aconteceu e ele morreu. Entenderam ou não? Então, não foi exatamente a substituição da divindade, eles não substituíram Deus. Eles não criaram uma outra divindade, porque eles disseram, faremos festa ao Senhor que nos tirou da terra do Egito. Eles não estão substituindo Deus, eles estavam substituindo Moisés. O bezerro de ouro estava substituindo Moisés e não o próprio Deus. Mas aquilo estava escrito nas tábuas que foram quebradas. Não terás imagens. E aquele bezerro de ouro era uma divindade egípcia, é uma divindade egípcia.
porque também existe uma mistura de gente que sobe juntamente com os hebreus da terra do Egito. E essa influência vai trazer o formato do bezerro de ouro. Então, quando eles veem Moisés, o Juan Pablo comentou aqui, eles ficaram envergonhados. Eles ficaram envergonhados. Esse Moisés morreu. E nós faremos alguma coisa que a presença divina, ela nos guie. Então, o que é a idolatria? Nós comentamos recentemente que a idolatria, isso eu aprendi de um rabino. A idolatria é aquilo que nós sabemos ser a idolatria. Por isso que ele quebra as tábuas da lei. As religiões que fazem usos de imagem, aquilo para ela é idolatria? Não é. Pode ser idolatria para você. Pode ser idolatria para outras religiões, mas para ela não é. A arrogância é considerada idolatria. Bom, então, a idolatria estava expressa nas tábuas da lei em que foi quebrada. Agora, nós somos ou não acometidos da necessidade da idolatria? Somos. Porque quando você fala assim, não, as imagens das divindades das outras religiões, elas são feias? São feias? Os maiores artistas e pintores e escultores, eles se envolveram no quê? Eu me surpreendi quando cheguei em Vitória, no Espírito Santo, e tem uma imagem gigante lá, de uma religião. Conhece, Erudite? É enorme o negócio. Agora, aquilo se torna um ponto turístico. Se torna um ponto turístico, é feio? As pessoas se reúnem para ver coisas feias? Não. São artistas, são escultores, são imagens que remetem santidade, serenidade, piedade. Você entra numa igreja, você vê as imagens assim, ó. Você não vê? São coisas bonitas. E quando as pessoas olham para aquilo ali, elas se concentram e criam alguma conexão. Mas ela tem o efeito, né? Ela tem o efeito de atrair até os que sabem o efeito daquilo. É inevitável você passar e não olhar, né? E por isso que existe uma proibição de Torá de que do nome de outros deuses nem haverá na sua boca, né? Porque ele tem esse efeito de atração. E os hebreus no Egito, numa terra politeísta, cheia de imagens, cheias de divindades, e a ausência, o vazio que Moisés provocou, fez com que eles criassem aquele bezerro de ouro que substituísse a presença de Moisés, não a presença de Deus. Não era Deus que estava sendo substituído, mas sim Moisés. Eles precisavam entender de que Deus estava conduzindo eles pelo deserto. Tanto é que, nessa mesma porção, a partir do momento em que Moisés alcança os 13 atributos de misericórdia, ele vai fazer um pedido inusitado. Ele fala, Hashem, permita ver as tuas faces. Não é a mesma coisa? O que Moisés desejou ver? Moisés já não ouvia Deus? Deus não falava com Moisés? Então Moisés, ele falou assim, permita ver as tuas faces. Claro que ver as faces de Deus é conhecer a Deus de outras formas de que Moisés não acessou. Mas não deixa de ser uma necessidade do concreto,
de ter a coisa para olhar, de ter a coisa para pôr a mão. Mas já era uma proibição expressa. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas esculpidas. Então, quando Moisés se depara com uma imagem de idolatria, ele vai quebrar as tábuas da lei para que o povo não seja destruído. É o Aquetubá. As tábuas da lei é a Aquetubá, é o contrato de casamento. A Get é o divórcio, a ruptura. Seria uma forma de não ter a prova, né? Não ter a prova. Exato. Exato. Moisés, ele teve preocupação com o povo. Então ele pensou, se eu quebrar isso aqui, eu consigo poupar, ganhar tempo. Essa foi a preocupação dele. Então, ele quebrando aquilo ali, ele criou uma ruptura. Shavuot, 6 de Sivan, quando Deus ele se revela a todo Israel, ali é considerado como casamento. Casamento de quem? Quem que está se casando em Shavuot? Bene Israel com Hashem. É o casamento. E as tábuas da lei é a Ketubá, é o contrato do casamento feito, em que Israel disse, faremos e entenderemos, faremos e cumpriremos. E de que Deus diz, eu sou o teu Deus e você, Ani Ledodi, Vedodi, Li, casamento de Israel com Deus. Acontece em Shavuot. Então, quando Moisés depara com aquela situação, ele quebra as tábuas da lei e cria-se. Olhe para Haftará. A Haftará do profeta Ezequiel, as bênçãos do casamento diz assim. A bênção do casamento, ela diz que permitido, é proibido aos noivos e permitido aos casados. O que é proibido aos noivos e permitido aos casados? A relação conjugal, certo? Algum problema com isso? Não. Proibida aos noivos e permitida aos casados. O profeta Ezequiel, nessa Haftará especial de Pará, Shabat Pará, ele diz assim, como que Deus está olhando para a mulher? Ela está em qual estado? Quem que leu a Haftará? Quem fez a leitura da Haftará? Você, Moshe? Qual é o estado da mulher na Haftará? Na sua menstruação. Existe alguma proibição ao casal do período em que a mulher está menstruada? Qual é a proibição? Abra aí para nós a Haftará. Vamos dar uma antecipada e depois nós voltamos do lugar de onde nós estávamos. Vai lá na Haftará especial. Qual é a página? 616. O profeta Jeremias, ele já havia dito. Jeremias, ele está mediando uma separação, uma outra ruptura. Jeremias diz assim, lembro-me de quando noiva me seguia pelo deserto. Como que é a noiva? A noiva é apaixonada, para não falar iludida, né? É apaixonada. Ele pode ter um chevette, ele pode não ter nenhuma graduação, não ter onde cair morto, mas ela quer casar. Ela segue pelo deserto, né? E não há pai que convença, não é? É ou não é? Então Jeremias descreve, lembro-me, ele falando de Jerusalém, lembro-me de quando noiva me seguia pelo deserto.
É a relação, é o casamento de Deus com Israel, é essa união. O contrato de casamento é as tábuas da lei. Acharam? O Aharon vai ler para nós. O Aharon. Perdeu, Rabi. E veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava a sua terra, contaminaram-na pelo seu caminho e pelos feitos, como a impureza de uma mulher na sua menstruação. Era o caminho perante a mim. Exato. Agora, para os homens, e também para as mulheres, obviamente. A nidá, ela é um período de separação entre o marido e a mulher, não é? Há uma proibição para o casal. A nidá está entre as relações proibidas. Então, o marido não se aproxima da mulher quando ela está no status de nidá. Agora, como que fica o homem? Eu lembro de um amigo judeu que ele falava assim, que o período a mulher fica de nidá, e o homem fica na contagem do homem, não é na contagem do Homer, do Haomer, porque o homem fica ansioso ali, tá no dia ou não? Para voltar a coabitar. É normal ou não é? Tem que ser assim. Então, passa lá 14 dias separado. Quantos dias, Rabi? 12, primeiramente 7 dias, depois mais 5 se continuar. Se continuar a mancha, Tá bom. É 7 dias da contagem depois do ciclo cessado. 7 dias. Não é 5 dias, é 7 dias. Né? 7 dias depois que cessa o ciclo. Então, a média é de 14 até 15 dias. E o casal estão separados. Tudo bem? Mais ou menos. O homem começa a entrar na contagem, ele começa a subir nas paredes. Por quê? Chama de lua de mel. Não é a segunda lua? Uma lua de mel para cada mês. Não é isso? 12 luas de mel no ano. Então, a Haftará do profeta Ezequiel, o marido está olhando a mulher no seu estado. Quem que é o marido aqui na Haftará? Quem é o marido na Haftará? É Deus, não é? Não é Hashem? Quem é a esposa na Haftará? Então, o esposo está olhando para a mulher no estado da sua impureza e falando assim, estou esperando você voltar ao seu status de pureza. Para quê? Por quê? Porque ele quer voltar a se aproximar da sua esposa. Então, todas as vezes que Israel se afasta dos princípios, se afasta de Torá, era como se a esposa estivesse no estado de impureza, mas do outro lado, não é o marido desprezando aquela situação, é o marido ansioso para que ela termine aquele estado, para ele reaproximar dela. É como o profeta Ezequiel está tratando aqui. É desta forma como Hashem está olhando para Israel. Falou, eu não estou me aproximando de você porque você ainda está no seu estado de impureza. E eu só posso me aproximar de você quando você estiver no seu status de pureza. Que eu posso voltar a coabitar com você. Ela é descrita assim. Nessa relação. Então a Ketubá, ela também nos remete a esse casamento, essa relação conjugal. E Moisés vai ser o Shadchan. Deus diz assim, afasta-te deles por um momento e eu os destruirei. E Moshe Rabbeinu vai falar, não, Senhor, arrependa-te do mal que estás disposto a fazer, porque o Egito dirá, Deus não suportou o povo e o matou no deserto.
E lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles é teu povo. Moisés está fazendo aqui o que Noé não fez na determinação de Deus destruir toda aquela geração, mas Moisés aprende exatamente com Abraão, que diz: não destrua o justo com o injusto. E se houver lá 10 justos, destruirá a cidade? Então, Moshe Rabbeinu, ele vai assumir esse papel de preservar o povo da destruição. E ele fala para Deus: olha a ousadia, olha a ousadia. Arrependa-te do mal que pretendeu fazer a esse povo. Não os destruam. Ele é a tua herança. Eles são descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem você fez promessa que trarias eles ali. Esse é o papel que Moisés está assumindo. Quando o marido e a mulher estão brigando, não tem que ter um pulso firme lá para juntar as coisas. Para falar: você está errado e você está errado, vamos reparar isso aí. Porque a separação, ela é lícita antes do ger, antes da get. Antes do divórcio, a separação de corpos, ela é uma medida. Ela é uma medida quando tem um intermediário ali, reconciliando as partes para que eles voltem a se unirem. E é usual isso aí, válida. E Moisés faz isso. Então, antes que houvesse a separação, e ainda Hashem diz assim: tudo bem, não destruirei o povo, mas minhas faces não caminharão com vocês. Enviarei o meu anjo, e ele desterrará os hiteus, os jebuseus, os cananeus, e vocês herdarão a terra de que prometia aos patriarcas. E Moisés novamente vai fazer uso da ousadia, vai falar: não! Se as tuas faces não forem conosco, de nada nos servirá. E quando o povo ouviu, todo o povo ouviu, de que Deus não mais caminharia com eles, qual foi a reação? Qual é a reação de falar assim: Shemuel, você está expulso da sinagoga? Poxa, mas ninguém quer me ouvir, não há uma alternativa, não há um caminho. Então, diz que a reação do povo foi de se desfazer dos adornos que eles estavam usando por se entristecer. Porque agora, pessoal, eles estavam entendendo que a presença divina não mais caminharia com eles. Eles não seriam mais distintos. Eles seriam como o Brasil, a Venezuela, o Haiti, os Estados Unidos e todos os outros iguais. Não o Cohen, não o primogênito, seriam iguais depois de ter tido a experiência de ter se casado, teve convidados, teve festa. Aí a noiva é repudiada na semana seguinte. Qual é o sentimento da família? Qual é? Você convidou toda a cidade para a festa. Uma festa de 380 mil reais. 5 dias de festa. Aí, uma semana depois, sabe-se que o noivo repudiou a noiva. Qual é o sentimento dela? De vergonha. Então eles se entristeceram e entenderam de que a presença divina não mais caminharia com eles. Não mais caminharia com eles, então eles
eles se livraram dos seus adornos, que foram exatamente os adornos que deu forma ao bezerro de ouro. Agora, o que Deus entende desse comportamento? Isso vai ser revertido? Isso vai ser revertido, mas ao custo de quê? O que você tem que fazer para o marido ou para a esposa traída, mas que você não quer perder? O que você tem que fazer? Não, você tem que pedir perdão, não é perdoar. Quem perdoa é só o traído. Eu te perdoo por ter te traído. É assim? Não. O perdão ele só pode ser dado a alguém que ama tanto que a traição está abaixo do sentimento que ele tem de amor, mas ele precisa ser acessado. E você só acessa isso aí quando há um arrependimento. Há um arrependimento. Aí o arrependimento, para aquele que pede o perdão, pode ser dado o perdão. Vocês perceberam que essa porção começa com o meio shekel? Nós lemos essa porção aqui, no Shabat especial que antecedeu o Purim, não foi? Como maftir. O meio shekel é a forma de como todos os homens são contados, com uma metade de uma moeda, de um valor monetário, para expiação. O valor juntado de todos os homens contados serviria para duas coisas. Primeiro, eles não podem ser enumerados. Por exemplo, a pessoa que serve o vinho aqui, ela não pode contar os homens, ela não pode contar as pessoas. Não pode. Ah, vou contar aqui o vinho para o Kiddush. Não pode contar as pessoas. Você pode colocar mais ou a menos e completar. Mas não conte as pessoas. Para que o mal olhado não recaia sobre a quantidade do povo. Sobre a sua grandiosidade. E Deus não os destrua. Porque às vezes, sabe quando você quer pegar um filho para castigá-lo, e você está poupando ele? Você fala assim, quando eu te pegar, nós vamos acertar todas as contas. Você vai poupando, você fala, vou fingir que não vi. E depois você vai prometendo, fala, olha, quando eu te pegar, nós vamos acertar tudo isso. Então, é assim que a Shin olha para nós. Ele vai nos poupando, vai nos poupando, vai nos poupando. Mas se alguém despertar um olho mau sobre você e te acusar, e provocar a Deus sobre você, aí ele vai acertar ele vai acertar com você tudo que você está devendo. Entendeu? O olho mau é isso. A inveja é isso. Então, todos os seus erros estão sendo ignorados, ele pode até ser esquecido, mas se alguém lembrar, no momento de ira, você vai pagar. Você vai pagar por tudo. Então, ele fala, não conte. Traga um meio shekel para expiação. Aquele valor era usado para comprar os animais dos sacrifícios. Sacrifícios pelo pecado. E qual o pecado? Qual o pecado? E por que meio shekel? Por que não um? Porque Deus vai falar assim, e eu perdoarei uma parte dos vossos. Então, sempre quando nós somos castigados e visitados,
Você pode pensar assim, agora eu paguei tudo. Pode ou não pode? Não pode, porque Deus diz assim, eu visitarei uma parte, meio shekel, eu visitarei uma parte dos seus pecados. Aí o filho apanha e o pai fala assim, eu não acertei tudo. Nós acertamos tudo. Então o meio shekel era para a expiação do pecado. Nós já começamos a paraxá assim. Essa paraxá ela está fora da ordem cronológica dos acontecimentos. Porque o Mishkan, ele só vai ser ordenado por Deus a ser construído depois que Moisés consegue de Deus o perdão de não destruir o povo e de continuar a caminhar com ele. É só depois disso que Deus vai pedir para que o povo construa o Mishkan, Terumá. Traga de todo aquele cujo coração se move voluntariamente, ouro, do que foi feito lá a idolatria? Prata, pedras, tecidos e madeiras, e vocês me farão uma casa, pessoal. Então a pior desgraça que caiu sobre o povo é de saber que Deus não mais caminharia. Israel seria como o Brasil, seria como qualquer outro país. E eles recorreram com o pedido de perdão. Os últimos 40 dias do jejum que Moisés falou, vocês fiquem aqui, e eu subirei o monte, e talvez Deus vos perdoará desse pecado. E Moisés fez isso. 40 dias, depois mais 40 dias. E quando nós fazemos o Yom Kippur ele é precedido do mês de Elul. Do início de Elul até o dia 10 de Tishrei, soma quantos dias? 40 dias. Que são os últimos dias em que Moisés esteve no monte de jejum, para que Deus perdoasse o pecado de Israel. E qual é o sinal de que Deus perdoou o pecado? A entrega das segundas tábuas da lei. A entrega das segundas tábuas da lei mostra que Deus perdoou o pecado. Moisés volta com as tábuas da lei que havia quebrado no primeiro momento. E o momento em que Moisés consegue acessar os 13 atributos de misericórdia. Os 13 atributos de misericórdia, pessoal, ele só é mencionado no Yom Kippur. Nós só recitamos os 13 atributos durante esse período de 40 dias. O que nós rezamos no período de 40 dias? Quais são as rezas? Quem se lembra? Nas madrugadas. Os 13 atributos são mencionados no Yom Kippur. Moisés teve acesso aos 13 atributos de misericórdia. Eterno, eterno, Deus misericordioso e piedoso, que é tardio em irar-se, que é benevolente e que perdoa o pecado daquele que se arrepende e faz penitência. Quando você trai o seu amigo, o seu cônjuge, você não vai lá com um pedido vulgar de desculpa, não. Você tem que mostrar para ele o quê? Você tem que mostrar arrependimento. Como que eu mostro arrependimento? Tem custo. Mostrar arrependimento para quem você ofendeu tem custo.
Então o perdão só pode ser liberado quando o ofendido entende que há o arrependimento expresso na tua atitude. E isso acontece. Por isso que as 2 tábuas da lei descem com Moisés naquele segundo momento. E só depois disso, para vocês entenderem o deslocamento da Parashá Kitsá, na ordem dos acontecimentos, na ordem cronológica em que está acontecendo, vocês vão entender quando ele pede assim: Terumá, pede a todo homem cujo coração se move voluntariamente, que tragam-me ouro, prata, pedras, tecidos, madeiras, tintas, e vocês farão para mim uma casa, e eu habitarei em vocês. Pronto, Deus nos perdoou. É verdade, Deus nos perdoou. Israel continua sendo primogênito. Israel continua sendo Cohen. Deus é pai de todas as nações. É verdade. Mas Israel é o seu primogênito. Israel é o seu primogênito. Israel tem porção dupla da herança. É o filho para quem vai o conhecimento. É o Cohen. Então, Terumá, pessoal, foi a resposta de que Deus estava disposto a continuar caminhando com o povo. É por isso que eu falei para vocês no começo que Parashá Kitsá é como no Éden, quando o homem usa do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ele usa do livre-arbítrio para comer da fruta que Deus havia proibido, o que acontece? Deus se distancia do homem. E 10 gerações depois, nós olhamos Deus arrependido de ter feito o homem, porque o homem é mau desde a sua meninice. Então, Deus já havia distanciado com o livre-arbítrio. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Deus ficou muito satisfeito com o que fez, se arrependeu por um momento, mas nessa situação ele não se afastou, ele continua caminhando, porque os hebreus acharam o caminho de volta. Acharam o caminho de volta, o caminho do retorno. Então a humilhação de ser despojado, de ser expulso, de que a presença divina não mais caminhasse, isso se passou de sobre Israel. Agora, isso mostra, pessoal, quando você fala assim, os idólatras lá, olha os idólatras lá. Preste bem atenção se você também não é um. Você pode não ser um idólatra, mas você também é acometido das mesmas inclinações. Nós sentimos a necessidade de ter as coisas concretas, e o judaísmo trata das coisas de forma abstrata. O Olam Rabá e o Olam Hazé. O cristianismo não sabe lidar com isso. Ele só consegue ter conexão com o Olam Rabá quando ele se desconecta do Olam Hazé. Por isso que surgiram, e é muito forte a filosofia cristã, do voto de pobreza, porque quando você se despoja das suas coisas, é quando você consegue condições de se aproximar de Deus. O voto de pobreza, aqueles mosteiros em que as pessoas se isolam do convívio, se isolam do mundo, dos prazeres do mundo, porque ali é aonde ela consegue ter condições de ter a conexão com Deus. E isso é muito diferente para o judeu, porque o judeu, para ter conexão com Deus, ele tem que transitar exatamente no Olam Hazé. Ele tem que saber desfrutar dos prazeres sem desconectar do Olam Rabá. Ele tem que levar a santidade do Olam Rabá para santificar o Olam Hazé. Nós não precisamos ter um Chevette
para ter conexão com Hashem. Nós podemos ter o Chevette, nós podemos ter o Fusca, a Lamborghini e o que mais você puder comprar. Ah, eu sou humildezinho. Você não precisa parar de tomar o vinho e de comer uma boa carne e de ir à festa para ter uma melhor conexão com Deus. O judeu não. O cristão sim. O judeu tem que trazer santidade do Olam Rabá para o Olam Hazé. Porque Deus nos abençoa através da natureza. Deus nos amaldiçoa através da mesma natureza. Nós somos abençoados e amaldiçoados quando nos afastamos pela mesma natureza, que é a Paranassá, que é o resultado. O Salmo 127, o que diz? Quem que pode abrir o Salmo 127 aqui? Vamos ver. Vocês vão entender o Salmo 127, a diferença. A diferença de uma pessoa abençoada não está exatamente nos seus esforços. A pessoa pode ser muito bem esforçada, trabalhador, garantir a segurança, mas se ela não for uma pessoa abençoada, de nada adianta. No microfone para o internauta que ele quer saber também. Um cântico das canções para Salomão. Se o Senhor não construir a casa, seus construtores trabalham nela em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, o vigia vigiou em vão. É fútil para vocês de cedo levantar, que tarde sentam, que comem o pão dos sofrimentos, pois realmente ele dá aos seus amados um sono tranquilo. Eis que as crianças são herança do Eterno, o fruto do útero é uma recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Louvável é o homem que enche sua aljava. Com elas, eles não serão envergonhados quando falarem com inimigos no portão. A pessoa pode trabalhar até de madrugada e acordar cedo. Isso pode ser considerado em vão. Porque Deus abençoa os que ama ainda quando estão dormindo. Deus abençoa aqueles que ama quando ainda estão dormindo. Então, os seus resultados não estão no volume de coisas que você faz, nos seus esforços. Nós precisamos ser abençoados. Então, as pessoas falam assim, poxa, ele trabalha... Eu trabalho mais do que aquela pessoa. Eu acordo 5 da manhã e vou dormir às 2 da manhã. Mas isso não é um fator. Não é um fator. Então, o Mishkan, Deus entendeu o seguinte. Deus entendeu que o Mishkan é necessário para que Israel perceba a sua presença. Entenderam? É como se Deus estivesse substituindo o bezerro de ouro com o... Com o que, pessoal? Com o que Deus substitui o bezerro de ouro? Com o Mishkan. Deus deu a Israel uma coisa concreta, que é o Mishkan, o templo, e hoje é o quê? A sinagoga. Ela é, para nós, a coisa concreta onde nós podemos perceber a presença divina. Deus compreendeu na própria atitude de Moisés. Então Deus vai ordenar, falar, vocês farão para mim uma morada. E vocês farão como te mostrarei.
E eles vão construir o Mishkan. Deus diz a Moisés: e eu vos protegerei à minha maneira. Quando eles viram a primeira vez, na dúvida de que tinham, será que Deus fala com Moisés mesmo? Ou é lorota? Porque Moisés pode ter alguns dons especiais, mas isso pode ser um charlatão, uma magia, uma mágica. Eles atravessaram o mar ainda com essa dúvida. E eles só tiraram uma dúvida quando eles viram e ouviram o que Moisés também ouvia. Agora todos ouviram. E quando todos ouviram da experiência que tiveram, eles gritaram: pare! Pare! Fale tu, Moisés. Fale tu e nós ouviremos, porque certamente morreremos com essa visão. A nossa estrutura, eu não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado Lucy, que mostra as limitações físicas que nós temos. É um filme, uma ficção científica. Mas ele mostra o potencial de elevação que o homem tem dentro da matéria. E quando ele alcança níveis de que a ciência não tem mãos, é como se o homem virasse já um ser de outra natureza, angelical. Então eles pediram que Deus falasse através de Moisés. Por isso que Igdalo diz assim: e Moisés é pai e mestre de todos os profetas. Porque todos os outros profetas, eles sonhavam ou tinham visão. Mas Moisés era aquele com quem Deus falava face a face. E Israel teve o mesmo contato com Deus, mas eles não suportaram e tiveram medo de morrer. Quando Moisés fala assim: permita ver as tuas faces, o que Deus diz para Moisés? Moisés, não pode o homem ver as minhas faces e continuar a viver. Eu me mostrarei a você pelas costas. E Deus protege Moisés no penhasco, e Moisés tem as percepções que também ele não tinha tido antes. Da onde vêm os 13 atributos de misericórdia que nós usamos no Yom Kippur, de que o Kohen Gadol, só nesse dia, fazia uso dos seus trajes de sumo pontífice, ele subia lá no monte que Abraham ofereceu Isaac, Moriá. E lá ele pronunciava o tetagrama. Era esse poder. O Mishkan e o templo, pessoal, ele tem no ouro, na prata, no tecido, na madeira, que caminhou com Israel no deserto, ele tem uma energia que protegia os hebreus de não serem destruídos quando a presença divina se manifestava. A manifestação quântica de Deus, a nossa matéria não poderia suportar. É como se o tabernáculo fosse a forma de protegê-los de não morrerem quando a presença divina se manifesta. Era um para-raio, era uma proteção, mas que ao mesmo tempo eles percebiam a presença divina. Então, o Mishkan, no sentido concreto, ele vai dar lugar ao primeiro sentimento que eles fizeram de criar o bezerro. Deus entendeu, falou: então farei o Mishkan e eles perceberão a minha presença. Porque a primeira proposta de Deus na criação do mundo qual era? E passeava o homem pelo jardim e disse: Adam,
Adão, onde você está? A proposta inicial de Deus é de que ele habitasse com os homens. E isso foi perdido no começo. Isso foi perdido, mas Israel conseguiu recuperar a decisão de Deus de habitar com o homem. Hoje nós estamos na diáspora, o mesmo profeta Ezequiel que nós lemos na Haftará, é o que vai falar que as nossas sinagogas são como pequenos templos. E esse profeta, ele vai classificar nessa Haftará que Deus está esperando a mulher passar o seu período de nidá, para poder reaproximar dela. Aí ele diz assim: eu tirarei de vocês toda a maldade. Tirarei de vocês o coração de pedra e removerei de vocês toda a impureza. É esse momento que Deus está esperando. Remover de nós toda a impureza. Então, quando a mulher sai do seu estado de impureza, Deus volta, o marido volta a coabitar com a sua esposa. Isso volta a acontecer. Só a partir desse momento. E essas leituras especiais, para eu finalizar a minha participação, estando no Shabat Pará, a Haftará que vocês leram foram a Haftará Pará, de números, Bar Midbar, da vaca vermelha, da novilha vermelha. O que foi feito de ouro? O bezerro. Qual é a mãe do bezerro? Qual é a mãe do bezerro, pessoal? Vocês não assistem mais Globo Rural, né? Qual animal que está sendo usado para purificação? A vaca vermelha. A vaca vermelha, ela está consertando o erro do bezerro. É como no palácio, a criança derruba o vinho, quem que será chamado para limpar? A mãe. A vaca vermelha, ela aparece, é feito uso das suas cinzas para purificação. É feito para purificação. De todo homem que se impurificasse ritualmente, do contato da morte, ele tinha que se banhar no final de 7 dias, no terceiro e no 7º dia, com aquela água para que ele ficasse ritualmente purificado. E o Pessa, que nós vamos celebrar agora, o Pessa, ele exige de que todo participante esteja no estado de pureza, de purificação. Então, nessa semana, em Israel e no mundo, os judeus começam a se preparar para quê? Para o Pessa. Começa a fazer uma avaliação do comportamento, do seu estado de nidá. E depois, procura um mikve para fazer imersão, para que todos nós sejamos aptos para participar do quê? De Pessa. Porque Pessa, entre as proibições e as restrições, está de que o homem em estado de impureza não pode participar. O Pessa, no período do templo, era de que todos participassem de consumirem o cordeiro que era abatido. Chama o cordeiro pascual. Esse animal, que era abatido, preparado, desde o dia 10 de Nissan, não é feito mais desde a destruição do segundo templo. Mas para participar desta refeição, só poderia participar as pessoas que estavam ritualmente puras. Aquele que tivesse sepultado um parente na guerra, ou ficou no mesmo ambiente em que uma pessoa morreu, ele ficava no estado de impureza para não participar do Pessa. Por isso que tem o Pessa Sheni,
O segundo Pêssah, que acontece 30 dias depois, para as pessoas que estavam longe e não pôde participar de Pêssah, ou para as pessoas que estavam no estado de impureza e não pôde participar de Pêssah. Então, a palavra de Ezequiel e também na Haftará de Números, ela está nos convocando, todos nós judeus, homens e mulheres, a entrarmos num estado de reflexão, de preparação de um Pêssah Kasher. E a preparação do Pêssah Kasher vai muito além do vinho e da matzá que você vai consumir. Ele começa exatamente nessa revisão, nessa autoavaliação das posturas, das decisões que nos tem afastado da presença divina. Entenderam? Momento de introspecção. Agora, a parte prática disso é que devemos procurar o mikve para fazer a imersão. Devemos adquirir o vinho, kasher, as matzot, porque o Pêssah ele é composto de mandamentos proibitivos e mandamentos positivos. Só se abster dos elementos proibidos, que são os 5 cereais, o hametz, não é suficiente. É preciso também consumir a matzá e o vinho por 7 dias. Então essa preparação começa a partir desse sábado, também para os judeus Anussim. Como todos os outros de todas as partes do mundo estarão se preparando para isso. Não ter a matzá, não ter o vinho, no que implica? No que pode implicar? Então, o mandamento positivo. E comereis por 7 dias do pão ázimo. Né? Do pão ázimo. Então, as nossas refeições, ela muda completamente. E já é o momento de você mudar o comportamento da compra do seu supermercado. Né? Quanto que tem de macarrão, de massas, de chocolates, de bolachas, de tudo aquilo que vai ter que se livrar do ambiente em que você mora no período. Como que vocês vão substituir, além da matzá, o famoso pãozinho, o bolo, a torta que você costuma fazer. Então toda essa mudança passa a acontecer a partir desse sábado. Desse sábado, o Shabat Pará. É o Shabat de purificação e de preparação da tua casa e também da sinagoga para nós celebrarmos o Pêssah. Pêssah é um jantar, pessoal. Pêssah é um jantar. Não participar de Pêssah é que você não estava na hora para sair do Egito. Entendeu ou não? Você ficou para trás. Alguém gosta de ficar para trás? Ninguém, né? Então, para não ficar para trás, aonde você deve estar no dia 14 de Nissan? Aonde? Então está abertas as inscrições para vocês participarem de Pêssah. Salvo se você estiver viajando e vai participar lá numa sinagoga, em Nova York, em Israel, em São Paulo. Se você não estiver reservado para uma dessas comunidades, você deve estar aqui. Entendeu? Porque é uma mitzvah. Uma mitzvah. E uma mitzvah de Geulah, de redenção, pessoal. É muito importante isso aí. Muito importante. A presença divina, ela se confirma a partir dessas santificações, desse preparo. E é uma refeição, é um período caro, porque você tem que se livrar desses alimentos e tem que adquirir a matzá. Não pode ser feito de trigo, não tem como ser feito os pães ázimos, tem que ser feito através da matzá, inspecionada, devidamente inspecionada
por um rabino, porque o nosso trigo não é apropriado, ele já é hametz na prateleira do supermercado. Já é hametz. Então começa a partir dessa leitura de números da Parashá Pará e da Haftará do profeta Ezequiel, do período de convocação. E qual é a convocação? Qual é o chamado do profeta Ezequiel? Qual é o chamado desse Shabat Pará? Qual é o chamado do Maftir de números? Quem pode falar numa só palavra? Purificação. Purificação. Purificação é a palavra da vez que nós vamos assumir até o dia de Pêssach. Inclusive, eu convidei no grupo para as pessoas reagirem sobre a matzá e o vinho. Nós não temos isso aqui, isso precisa ser organizado e planejado, mas só pode ser planejado com as pessoas que reagem. Por quê? Nós vamos trazer para as pessoas que reagem. A pessoa chegar no dia e falar assim, eu não tenho matzá e não tenho vinho, o que eu vou falar para ela? O Pablo tem. Então, para a pessoa que viu e não deu bola, não ligou, seguiu andando, no dia eu vou falar bem feito. Entendeu, pessoal? Então reaja, fala, eu quero matzá, quero vinho. Encomende. Porque é com vocês que eu estou falando lá. É salvo se você também tiver, fala, olha, mas eu já tenho, como alguém me procurou. Eu tenho matzá e tenho vinho para o Pêssach. Eu estou tranquilo, agradeço. Entendeu? Então façam isso. Vamos fazer então